A força tática agiu rápido. Minutos após a localização, a equipe de Cenália e Vila Nova chegava à Rua dos Mananciais 129, Galpão C. O cheiro de esgoto, produtos químicos e umidade era forte, exatamente como a mãe de Maria havia descrito. Enquanto a força tática cercava o perímetro e se preparava para uma invasão completa, Cenália e Vila Nova optaram pela discrição na porta principal de serviço, confiando que Dudu estaria ocupado ou confiante demais. Eles arrombam a porta de metal. O interior do galpão era um caos: tambores de produtos químicos, mangueiras, máquinas de alta pressão e um forte odor de solventes e graxa. A van de serviço estava estacionada no centro. Cenália, com o olhar aguçado, escaneando o chão e as superfícies, inspetor. O local do crime. Ele se dirige a uma bancada suja, coberta de ferramentas. Ali, ele encontra uma lata de solvente industrial, do tipo usado para limpar graxa e resíduos de esgoto. Ao lado, enfiado sob um pano, estava um lenço preto, visivelmente ensanguentado. Cenália, pegando o lenço com a ponta da caneta Vila Nova, Dr. Plutônio ficará feliz. Temos o solvente, e o lenço sujo de sangue. Ele deve ter se cortado ou machucado a mão ao estrangular Maria, ou tentou limpar algo com isso. Antes que Cenália pudesse fazer uma análise mais profunda do lenço, um dos agentes da força tática irrompe pela porta de serviço, ofegante. Policial, detetive Cenália. Encontramos o Dudu do esgoto aqui nos fundos. Cenália e Vila Nova correm em direção à voz, atravessando o galpão desordenado até uma pequena área de descanso nos fundos. Quando chegam, a cena é de um epílogo violento. Carlos Eduardo Dudu Fagundes jazia no chão, em meio a caixas velhas. Ele estava morto, atingido por um tiro no peito. Ao lado de seu corpo, uma carabina de caça de cano longo estava caída, a poucos centímetros de sua mão estendida. Perto da arma, uma garrafa de cachaça pela metade confirmava o estado de espírito do homem. Cenália se ajoelha, sentindo o pulso do corpo. Sua voz é um lamento seco, essa não. Chegamos tarde. Vila Nova, afastando os policiais e ligando para a equipe de perícia duplo homicídio, Cenália. O assassino de Maria foi assassinado. E a cena parece. Cenália, parece suicídio, inspetor. Ele bebeu, pegou a carabina e deu um fim à própria vida antes de o prendermos. O remorso, a pressão. Cenália, olhando para a carabina e a garrafa de cachaça, mas não me cheira bem, inspetor. Não faz sentido. Um homem que tem a frieza de matar amante a sangue frio, planejar o descarte no centro da cidade e voltar para casa para beber. Por que não fugiu? Vila Nova, e se a culpa o quebrou? Cenália, ele se levanta, olhando a cena. O corpo, a carabina, o lodo no chão. Ele caminha e toca a lateral do galpão, percebendo uma fina camada de poeira. Inspetor, este local está abandonado e cheio de sujeira de esgoto. Se foi suicídio, o caso está encerrado. Dudu matou Maria e depois se matou por remorso. Mas se foi um assassinato, o nosso caso acaba de ficar muito mais sujo. Temos um novo suspeito, um novo homicídio, e uma farsa bem montada. O suicídio foi encenado. Quem o matou, inspetor, nos deu o lenço e o solvente como pistas, mas não queria que o prendêssemos. O detetive Cenália volta para a porta principal, onde a lata de solvente e o lenço ensanguentado estavam esperando. A investigação de o afogamento no Parque Central acabava de tomar um rumo inesperado. Minutos depois de Dudu ser encontrado, o galpão C estava completamente isolado. O Dr. Wagner Trindade, balística, chega para analisar a cena do aparente suicídio. Vila Nova, Dr. Wagner, precisamos de uma análise rápida, mas precisa. É um caso duplo de homicídio, e este aparente suicídio de Carlos Eduardo Fagundes, o Dudu do esgoto, pode ser uma farsa. Dr. Wagner Trindade, ele se ajoelha ao lado do corpo, examinando o tiro no peito e a carabina caída no chão. Entendido, inspetor. Estou analisando a cena sob a perspectiva de suicídio. Ele inspeciona a carabina de caça, uma arma robusta, de ação por alavanca. Dr. Wagner Trindade, primeiro, a arma. Uma carabina de caça,
inspetor. Uma arma longa. O tiro foi disparado no peito, o que é incomum para suicídio com armas longas. Normalmente, a pessoa prefere a cabeça ou a boca para garantir a letalidade imediata. Disparar uma arma longa no próprio peito exige um esforço considerável para posicionar o cano e acionar o gatilho, ou usar algum tipo de acessório, como um pedaço de madeira. Vila Nova, encontrou algum acessório de acionamento? Dr. Wagner Trindade, ele vasculha a área, com cuidado. Não, inspetor. Nada além da carabina. Cenália, ele aponta para a poeira fina nas mãos de Dudu. Dr. Wagner, observe a posição e o resíduo. Dr. Wagner Trindade, certo. Os resíduos de pólvora e fuligem na área do ferimento de entrada no peito são consistentes com o uso daquela carabina. Mas o que me chama a atenção é a mão de Dudu. O especialista pega a mão de Dudu, com luvas, é claro, que estava próxima à arma. Dr. Wagner Trindade, não há resíduo de disparo, Gunshot Residue, GSR, na mão. Se ele tivesse segurado a arma e acionado o gatilho, mesmo com o recuo de uma carabina, teríamos partículas de chumbo, bário e antimônio em suas mãos. Sua mão está limpa. Vila Nova, limpa, mas a arma está perto. Dr. Wagner Trindade, exatamente. A arma estava posicionada e acionada por outra pessoa. Ele não disparou. Cenália, com um sorriso frio de satisfação, confirmando sua intuição. O assassino de Maria, o Dudu, foi morto por alguém. E a carabina foi colocada ali para forjar a cena de suicídio. O nosso assassino tem a mesma natureza do Dudu, meticuloso ao forjar um afogamento, mas descuidado com as evidências de GSR. Dr. Wagner Trindade, é um homicídio, inspetor. A arma pode ser de Dudu, o que aumenta a credibilidade da encenação, mas ele não foi quem puxou o gatilho. Cenália, a pessoa que o matou, Vila Nova, sabia que ele era o assassino de Maria. O lenço ensanguentado, o solvente e o corpo aqui no galpão. O segundo assassino nos deu as pistas para o primeiro crime, mas tirou Dudu de circulação antes que pudéssemos interrogá-lo. Vila Nova, por quê? Se queríamos o Dudu morto, Cenália? Vingança? Cenália, possivelmente. Mas olha a farsa, inspetor. Quem matou Dudu queria que a polícia concluísse que o caso Maria estava encerrado como um crime de paixão seguido de suicídio. O segundo assassino não é um mero vingador. Ele é alguém que está tentando controlar a narrativa. Cenália, Dr. Wagner, precisamos de identificação balística dessa arma. Descubra a quem ela pertence. Vila Nova, mande uma equipe vasculhar o galpão em busca de qualquer evidência do estrangulamento de Maria. O assassino está entre nós, e ele é muito mais esperto do que o Dudu do esgoto. O Dr. Thomas Figueiredo, acionado imediatamente, chega ao galpão C e começa a examinar o corpo de Carlos Eduardo Dudu Fagundes, o suposto assassino de Maria. O cenário agora era duplo: a cena do crime primário, estrangulamento de Maria, e a cena do assassinato secundário, morte de Dudu. Dr. Thomas Figueiredo, inspecionando a ferida no peito de Dudu. O tiro foi a queima-roupa, inspetor. O projétil penetrou o tórax em uma área vital, causando morte instantânea. A ausência de fuligem nas mãos, como o Dr. Wagner apontou, confirma o homicídio encenado como suicídio. Vila Nova, e o que podemos tirar da cena sobre a morte de Dudu? Dr. Thomas Figueiredo, a cena sugere que ele estava bebendo, a garrafa de cachaça aberta, talvez deprimido ou confrontando a situação, quando foi surpreendido por alguém que ele conhecia ou em quem confiava. Não há sinais de luta. Cenália, 1. Ele não reagiu. O assassino de Dudu era um conhecido. Estimativa da hora da morte de Dudu. Dr. Thomas Figueiredo, vamos à hora da morte, o dado mais importante. Isso nos dirá há quanto tempo o segundo assassino tentou encerrar nosso caso. Rigidez cadavérica, rigor mortis. A rigidez está se estabelecendo de forma completa, começando a atingir os membros maiores. É um corpo que está sem vida há algumas horas, mas não desde a noite passada. Temperatura corporal, a temperatura retal, ajustada para a temperatura ambiente fria e úmida do galpão,
é o fator determinante. Dr. Thomas Figueiredo, minha estimativa é que a morte de Carlos Eduardo Dudu Fagundes ocorreu entre 3 a 5 horas atrás. Vila Nova, verificando o relógio agora são 22 horas e 30. Isso significa que Dudu morreu entre 17 horas e 30 e 19 horas e 30 desta noite. Cenália, o descarte do corpo de Maria no Parque Central ocorreu às 16 horas e 52. Dudu retornou ao galpão, deve ter bebido para celebrar ou para acalmar os nervos, e foi morto pouco tempo depois. Isso significa que o assassino de Dudu agiu logo após a notícia do corpo de Maria ter sido divulgada na imprensa ou soube da sua exposição por outros meios. Dr. Thomas Figueiredo, é uma ação muito rápida, detetive. O assassino de Dudu queria calá-lo antes que a polícia o encontrasse e ele confessasse. Cenália, inspetor, o assassino de Dudu é um indivíduo que tinha acesso rápido à informação sobre o primeiro crime e agiu com uma presteza que beira o desespero. Alguém que sabia que a prisão de Dudu levaria à sua própria queda. Dr. Thomas Figueiredo, detetive Cenália, uma última observação que a doutora Luciana vai precisar. O corpo de Dudu está limpo, exceto por restos de lodo e sujeira industrial. Mas há um pequeno vestígio de maquiagem ou cosmético na pele do seu pescoço, perto da barba. Quase invisível, mas presente. Cenália 1. Maquiagem. O Dudu se encontrou com Maria, que ele estrangulou, e depois foi morto por um segundo assassino. Cenália, olhando para Vila Nova inspetor. O assassino de Dudu não é um homem.